Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Miramar Roquim, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 10 de junho, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, focados no Enem 2021. Lembrando que encerramos aquele ciclo, de conteúdos de revisão. Agora é só conteúdo de terceira série, ok? Vamos lá para a aula de hoje? Bom, hoje nós vamos trabalhar a redação, mais precisamente a estrutura dissertativa da redação, que é o que preconiza ali o modelo dissertativo argumentativo do Enem. É aquele onde a gente trabalha a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Tá? Me recordo que no ano passado, fevereiro de 2020, quando eu entrei nas turmas de vocês, dos segundos anos, a gente fez um levantamento, de como vocês tinham trabalhado a redação no ano anterior, do que tinham aprendido, do que tinham produzido, do quanto tinham produzido, e aí a gente começou um trabalho do zero, trabalhando como se divide a estrutura dissertativa, da introdução, do que fazer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Não demos procedimento, porque aí veio a pandemia, E aí, o ano passado, vocês trabalharam naquele modelo de laboratórios, onde mesmo que fossem cobrados produções, pequenas produções, produzam texto a respeito disso, ou produzam parágrafo a respeito daquilo, era uma coisa sem técnica, Era realmente para você somente colocar lá o teu ponto de vista, se debruçar no conhecimento que você tinha a respeito daquele tema que estava sendo cobrado. Agora nós vamos ver realmente a estrutura, e começar a trabalhar em cima dela, gente. Bom, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar a prova do Enem. Eu acredito que sim, Então já viram lá mais ou menos como é que a redação é cobrada. Mas se você ainda não viu, é assim: você vai ter o caderno com as provas daquele dia, vai ter a folha de redação, onde ele vai lançar o tema. E o tema, ele vai dizer: produza uma redação dissertativa argumentativa, após a leitura dos textos motivadores abaixo. E aí você vai ter 3, 4, 5 textos motivadores. Parece muito? Gente, muito mais seria interessante se pudesse, Porque os textos motivadores têm essa função, eles são chamados de norteadores, eles vão nortear a tua ideia a respeito daquela temática. Agora, a gente não pode copiar esses textos. Esses textos, eles são de gêneros textuais diferentes. Pode ser um poeminha, pode ser um fragmento de uma matéria jornalística, pode ser um pedaço de um artigo de opinião, pode ser uma charge, uma tirinha, fazendo ali uma crítica, uma sátira. Então, você vai pegar, vai fazer a leitura e vai se apropriar do que o tema está tratando. E aí vai criar o seu primeiro parágrafo, que é a introdução. A introdução é um parágrafo único, tá? Onde você vai expor a sua tese. Elis, o que é a tese? É onde eu coloco o meu ponto de vista, é o momento onde eu vou me colocar, a respeito daquele tema. É basicamente o roteiro do texto que você depois vai explorar, vai desenvolver, Porque a introdução é isso, é o local onde você apresenta os fatos, mas você só apresenta, você não vai explorar, você não vai argumentar, você não vai desenvolver, tá? Você só vai mostrar esses fatos através do teu ponto de vista. Por isso, ele geralmente varia entre 5, 6 linhas, tá, gente? Mas é uma fórmula? Tem que ser assim? Não. Pode variar. Agora sim, a gente há de convir que uma introdução com 2 linhas, 3 linhas, é uma introdução pobre, Mostra que você não soube apresentar com argumentos, não está bem fundamentado. A gente vai ver, inclusive, modelos, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês modelos de introdução em aulas posteriores, modelos como citação, como fazer uma alusão histórica, uma citação filosófica. A gente vai ver isso direitinho em outra aula, ok? Mas vocês vão ver que vai variar em torno disso. Seu texto inteiro, introdução, desenvolvimento e conclusão, deve ser impessoal, trabalhado lá na terceira pessoa. Nada de eu acho, eu penso, na minha opinião, não.
embora você esteja lançando o seu argumento, o seu ponto de vista, você deve tratá-lo de forma impessoal, na terceira pessoa. E depois da introdução vem o desenvolvimento, né? Aquele momento onde eu vou lançar os argumentos a respeito daquilo que só foi citado na introdução. Então, introdução, cito os fatos, desenvolvimento, eu explico esses fatos. Agora, é o momento onde eu não posso deixar margem, gente, para dúvidas. Não posso trabalhar de forma vaga. Eu realmente tenho que explicitar, explicar, justificar aquilo que foi dito lá na introdução. Tá? Por isso, meu argumento ele deve ser convincente, deve ser elaborado por meio de provas, de exemplos, de raciocínio lógico. É aquele momento onde você vai estar sendo avaliado pela tua bagagem de mundo. O tema é saúde pública, tá? Mas eu vi a respeito disso também na aula de biologia. Eu sei que lá na aula de filosofia, né, segundo o filósofo tal, ele já dizia tal coisa. Então, é importante que esse teu desenvolvimento ele seja embasado naquele teu conhecimento de mundo. Tá? Por isso, tão importante a nossa leitura, tá, gente? Desenvolvimento deve ter 2 a 3 parágrafos, no máximo. Tendo feito a introdução e o desenvolvimento, chegou a hora da conclusão, né? É um parágrafo único, é a última etapa. E como o nome já diz, né, gente? É uma conclusão. É momento de finalizar aquilo que já foi dito. Então, não cabe tentar explicar aquilo que não coube no parágrafo anterior ou tentar lançar ideias novas, tá? Então, como deve ser feita a conclusão? Você pode fazer uma sugestão, uma síntese, ou ainda um reforço da tese, ou um questionamento aberto. Mas a gente sabe que uma conclusão bem feita é através de uma proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É o momento onde você vai tentar solucionar a problemática que você levantou. Por exemplo, o tema é saúde pública. Quando eu estou falando de saúde pública, você deve ter apontado, então, nos seus argumentos, falhas desse sistema público. Se você apontou falhas, proposta de intervenção qual é? Você deve fazer tal coisa, de tal forma, é tal pessoa ou tal órgão que é responsável por isso para alcançar aquilo. Uma boa proposta de intervenção responde a 4 perguntas: o que, como, quem e para quê. De novo, o que, como, quem e para quê. O que deve ser feito, tá? Como deve ser feito? Quem é o responsável por isso e para quê? Qual é a finalidade de fazer isso, tá? Respondendo essas perguntas, a sua proposta de intervenção, ganha qualquer examinador, tá? Então, gente, a receita do bolo é, de modo simplificado, na introdução eu mostro a minha opinião, no desenvolvimento eu construo o argumento e na conclusão eu dou uma sugestão, lembrando que nada de me incluir, ok? Bom, gente, antes mesmo de eu pedir para vocês produzirem uma redação, vocês já pararam para pensar como é que o examinador avalia o teu texto? O que é que ele cobra, né? Por isso eu trouxe para vocês as 5 competências da avaliação da redação do Enem. Porque, gente, o segredo das redações nota 1000 no Enem é seguir esses 5 critérios de avaliação. Porque, vou dizer para vocês, tá? Tirar a nota máxima não é sorte. É ter a capacidade de fazer um texto que se encaixe justamente nisso que está sendo pedido. Então, vamos avaliar o que é que eles cobram. Olha, vocês sabem que a redação do Enem vale 1000 pontos, né? Então, são 5 critérios, 5 competências que eles avaliam. Cada competência dessa vale de 0 a 200 pontos. E elas têm uma perda de 40 em 40. Por exemplo, a competência 1, ela vale ou 200, ou 160, ou 120, ou 80, entendeu? Ou 40, ou 0. Então, cuidado com as perdas,
tá? A gente acha que é besteira, se eu não sei uma concordância nominal. A competência 1 é justamente isso. Avalia a modalidade escrita, ou seja, a gramática, tá? Se você sabe fazer uma regência, se você sabe fazer concordância verbal, nominal, se sabe usar a crase. Então, esse domínio da língua escrita formal padrão é analisado na competência 1, tá? A competência 2 é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais de do texto dissertativo argumentativo em prosa. Gente, essa competência 2, ela avalia a sua visão de mundo. O Enem ele não quer saber só se você sabe, ele é culto, ele sabe usar a gramática, tá? Mas o que é que ele tem aqui, né? Ele tem domínio da geografia, eu estou falando sobre tal assunto, mas ele sabe colocar isso dentro da biologia, da física, da química, ele tem noções de filosofia, ele sabe a língua estrangeira, então o Enem quer que você mostre o seu conhecimento geral e não apenas o específico da gramática, tá? A competência 3 é selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Tem aluno que ele até sabe o assunto, ele não consegue se colocar. Então, essa ação de selecionar, organizar e deixar o texto com coesão, né, com coerência ali, todo arrumadinho, essa competência também vale 200 pontos, ela vai ser avaliada, tá? A competência 4 é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Gente, tem alunos que fazem frases soltas. Tarará, tarará, ponto. Tarará, tarará, ponto. O texto não fica fluido, tá? O que é um texto fluido? É aquele que é gostoso. Você vai colocando, você vai enunciando através das conjunções. Então, o seu texto, cada linha daquela, cada parágrafo, ele tem que ser iniciado com uma conjunção. Então, eu estou aqui falando, eu digo então, né? Cito uma coisa, digo então, daí, portanto, o uso dessas conjunções, tá, que a gente chama de mecanismos linguísticos, torna o seu texto fluido, coeso, coerente. E é analisado, então, na competência 4. A competência 5, que é a última, é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. A proposta de intervenção é aquela que a gente falou, né? Para vocês verem, só ela vale 200 pontos, tá, gente? O que é esse ferir os direitos humanos? Por mais que eu acredite que, bandido bom é bandido morto, sabe essas coisas? Olho por olho, dente por dente, matou tem que morrer também. Por mais que eu pense, eu não posso dizer isso no meu texto, porque fere os direitos humanos, tá? Então, sabendo quais são os critérios dos examinadores, vocês vão agora analisar a proposta de redação que está lá no módulo de vocês, nossa primeira redação. Mãos à obra e qualquer dúvida me procura no privado. Tchau.